Olá, concurseiro, tudo bem com você? Estamos aqui direto do Gene Concursos trazendo para você mais um item do seu edital, né? Hoje nós vamos falar sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Esse item ele é imprescindível para o seu concurso, com certeza ele vai cair. É um item atual, é um item que está sendo ainda muito discutido, né, por toda a rede de ensino, por toda a educação, pelos professores, e ele é um item que vai fazer uma grande diferença para você na hora da sua prova, então você precisa ficar atento, faça as suas observações, as suas anotações no seu material aí de apoio. E aí você vai estar olhando e tem coisas principais, algumas dicas que eu vou dar durante a aula que é importante que você grife, que vai cair na prova do seu concurso com certeza. Então a gente vai dividir, a BNCC é um documento extenso, né? Então o que eu fiz? Nós pegamos aqui no Gene Concursos e fizemos, trouxemos o que é de mais importante e relevante e o que a gente tem olhado nas provas de concurso e que tem sido mais cobrado nas provas de concurso, né? Então a gente vai trazer dicas bem importantes nesse sentido, porque não dá para você memorizar o documento inteiro. Então você precisa saber o básico do que é a BNCC, para que serve, como ela funciona, como ela está dividida, como o documento se estrutura, né? E para você entender um pouquinho dela, para que na hora da prova você consiga ler a questão e resolver ela da forma adequada e corretamente. Então nós vamos entender um pouquinho como surgiu esse documento, né? Como que ele foi construído a muitas mãos, né? Para que ele serve, né? Será que ele vai poder ajudar a transformar a educação realmente? Eu vou trazer algumas questões aqui para você pensar sobre isso. E aí sempre que eu disser para você assim, tá, não importa que você pense isso, o que importa é que você saiba disso, porque é isso que o seu concurso vai cobrar. Ah, professora, mas tem muitas críticas da BNCC. Isso não vai estar lá no seu concurso, né? A BNCC, ela foi um documento criado pelo governo. Então, claro que no seu concurso, que é um concurso público ofertado pelo governo, não vai ter críticas à BNCC. Em momento algum, né? Você que está estudando aí, você deve ter participado já de algumas discussões, ou deve ter lido alguns textos que fazem algumas críticas, mas isso para você não importa. O que importa é o que realmente o documento é e qual a intenção do governo em estar criando esse documento para implementar nas escolas. Jamais na sua prova vai cair algo perguntando sobre a sua opinião ou sobre as críticas em relação à BNCC. Então esqueça isso, né? Sem juízos de valor nesse momento. Você pode ter a sua opinião, mas nesse momento você precisa entender como o documento funciona e como ele foi criado e com qual objetivo, né? Numa perspectiva do governo, porque esse documento ele é um documento criado pelo poder público, ok? Então, né, primeiro a gente vai olhar aqui para o conceito, né, do que é essa Base Nacional Comum Curricular, a nossa famosa BNCC. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento de caráter normativo. O que é normativo? Que estabelece normas, né? Normas para quê? Para definir o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens que serão essenciais, né? Que serão necessárias, serão fundamentais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo, né, da sua vida escolar, ao longo das etapas e modalidades da educação. Então é uma normativa, um documento que vai trazer essas normas que terão que ser desenvolvidas por todos os alunos, independente do lugar que eles estejam no Brasil. A BNCC vai trazer normativas para todas as escolas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Todos os alunos eles vão ter como base, né, a BNCC, que vai trazer aí qual que é o objetivo do governo? Regular esse processo de ensino-aprendizagem para que os alunos, né, eles tenham as mesmas oportunidades de conhecimento. Você vai me dizer assim, ah, professora, mas isso não é fato. Nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades. Não importa aqui a sua opinião. Lembra que eu disse antes? Importa você estar preparado para o seu concurso. E é o que o governo diz nos seus documentos e é isso que ele vai cobrar lá na tua prova. Então, vai preparar esse aluno para todas as etapas, né? Então, a BNCC ela vai preparar o aluno na educação infantil, no ensino fundamental, séries iniciais, no ensino fundamental, séries finais e no ensino médio, tá? Então, ela vai trazer
toda a estrutura, toda a normativa para a regulação da escola de educação básica, né? Como que ela deve funcionar, inclusive ao longo das suas modalidades também, que a gente já viu aqui no seu curso, aqui dentro do Gene Concursos, as modalidades de ensino lá na LDB, né? Então, dentro da educação básica, de modo que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui você vai falar de novo para mim, professora, não é verdade, nem todo mundo tem os seus direitos de aprendizagem garantidos. Não importa a nossa opinião, importa o que o documento diz. O documento diz que sim, que a BNCC traz a garantia de direitos iguais de aprendizagens e desenvolvimento. Né? Então é isso que aqui o documento traz, né? Se nós pensamos diferente, se nós lemos uma crítica diferente em relação a isso, isso não importa. Lá na prova, se perguntar, né, se ela garante a aprendizagem e o direito de desenvolvimento de forma homogênea de todas as crianças, de todos os adolescentes, sim. Esse é o propósito da BNCC, né? Em conformidade ao que preceitua o Plano Nacional de Educação, o PNE, tá? Então, isso aqui foi tirado lá da página 7 do documento da BNCC. Então, ela sim, ela diz isso, ela se propõe a isso. O objetivo do governo criar esse documento, a Base Nacional Curricular Comum, é com o intuito de que esse aluno, ele tenha a mesma oportunidade de aprendizagem que um aluno aqui, por exemplo, que mora na região sul do Brasil, tem a mesma condição de aprendizagem de um aluno que esteja lá no Nordeste e que aprenda os mesmos conteúdos desde que ele esteja na mesma série, né? De que esse aluno que está aqui. Então, isso é possível de acontecer? Não sabemos, mas esse é o objetivo do governo em criar o documento, né? Dar uma padronização e uma regularização para diminuir essas desigualdades de aprendizagens em diversas regiões do Brasil que acontece, né? Então foi um documento com essa tentativa, né, de dar uma normativa e de regularizar essa aprendizagem para que ela aconteça de forma mais uniforme, né, mais homogênea, tá? Então, né, o que ela vai fazer? Qual que é os princípios, né? O que a Base Nacional Comum Curricular ela vai trazer e vai definir? Então, a princípio, ela vai definir quais são esses conhecimentos que eles são essenciais a todos os alunos da educação básica, né? Que tem o direito de aprender em qualquer lugar do país, aquilo que eu disse antes. Então, vai determinar, a BNCC traz lá um conjunto de conhecimentos, um conjunto de conteúdos que são essenciais e que são obrigatórios, isso é importante que você grife aí, não é opcional as escolas escolherem ou não esses conteúdos para ministrar, ele é obrigatório. Então, uma criança que esteja matriculada na cidade, por exemplo, de Curitiba, no Paraná, no 2º ano, e ela for transferida para uma cidade lá no Nordeste do país, seja ela qual for, e ela vai se matricular numa escola no 2º ano, ela precisa estar vendo os mesmos conteúdos, né? Isso é uma forma que o governo encontrou de garantir e de definir conhecimentos que são essenciais e que o país inteiro, independente se a escola é pública ou privada, que esse conteúdo seja transmitido. Aqui você vai dizer assim para mim: ah, professora, mas depende da escola, os conhecimentos essenciais, eles vão ser mais enfatizados ou menos enfatizados, vão ser de melhor qualidade, dependendo do professor, da formação do professor, da estrutura da escola. É fato, mas isso não é importante para a tua prova. Importante na tua prova é dizer que sim, a BNCC ela vai definir os conhecimentos essenciais. Não vai ter um juízo de valor na tua prova, não vai perguntar se realmente isso de fato vai acontecer. Para o governo, para o documento, isso é normativa. O que é normativa? Norma. Se é uma norma, precisa acontecer em todos os lugares, né? Não é opcional. É como, por exemplo, uma lei de trânsito, né? Se funciona uma determinada rua, se é preferencial ou não, mas se tem uma placa de pare, você precisa parar lá. Né? Por quê? Porque é lei. Você sabe que a placa de pare indica uma parada. Então, se você concorda ou não, ou se tem um quebra-mola e você concorda ou não, é uma normativa. Né? A legislação de trânsito diz que você precisa parar e passar por lá. Assim é a BNCC. Então, dependente da sua opinião, ela vai definir sim com conhecimentos essenciais
em todos os anos, né, desde lá da educação infantil até o ensino médio, tá? Ela é obrigatória, então não tem a opção de escolher ou não usar a BNCC. Ela é obrigatória para todas as escolas do Brasil, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Ah, professora, mas a escola privada ela vai mudar os conteúdos, vai adiantar? Não, ela precisa usar os conteúdos da mesma forma que a escola pública.